Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. Não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre tipos de predicado, tá bom? A gente já viu tipos de sujeito, né? Sujeito simples, composto, oculto, oração sem sujeito, sujeito indeterminado, né? A gente já viu e hoje a gente vai ver os tipos de predicado. Bom, nós temos aqui o mesmo sujeito para as três frases. Pedro, tá? Pedro é o sujeito. E o predicado da frase número 1 é competente. Pedro é competente. Na número 2, a gente tem Pedro comprou um carro. Na número 3, nós temos Pedro saiu contente. O que acontece aqui na número 1, pessoal? Pedro é competente. Qual é a palavra mais forte desse predicado? É o é ou é o competente? Se eu tirasse esse é e dissesse assim, ó, Pedro, ó, competente, vocês entenderiam, não entenderiam? Então, aqui, a palavra principal para a gente é competente. E competente, nesse caso, né, é o adjetivo. O que o Pedro é? Então, aqui a gente vai ter um predicado nominal. Nominal, tá? E esse é, que a gente tem aqui na frente, é o nosso verbo de ligação. Ele só está aqui nessa frase para ligar o sujeito Pedro ao que ele é, competente, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem um predicado nominal, que a gente vai dizer que é uma palavra comum, né? Competente, que é o nosso, é como se fosse um nome, né? Não é verbo, é uma palavra, no caso, adjetivo. Na número 2, nós temos assim, Pedro comprou um carro. E aí a gente tem um verbo comprar, que é um verbo de ação. O que o Pedro fez? Pedro comprou. E aí sim eu vou perguntar, o que é? Aí a gente tem aquilo que a gente já viu, né? Nosso objeto direto. Ah, um carro. Mas aí a gente vai focar aqui, ó, qual é a palavra principal? É o verbo comprar. Então, nesse caso, o principal é o comprou. E aí a gente vai ter um predicado verbal, porque a principal palavra é o verbo. Na número 3, a gente tem Pedro saiu contente. Então, a gente tem o Pedro saiu. Então, é um verbo de movimento. Chegar, sair, partir. Então, o saiu é importante. E como ele saiu, também é. Então, a gente tem aqui duas palavras importantes. Um verbo e um adjetivo. E nesse caso, a gente vai ter um predicado, verbo, nominal. Tá bom? Eu vou salvar isso aqui para enviar para vocês. E aí agora a gente vai ver mais detalhado. Então vamos lá. O que é um predicado nominal? O predicado nominal, ele vai indicar o estado ou a qualidade, tá? O que a pessoa é, como está. Então é constituído de um verbo de ligação, que é um verbo que indica estado. Pessoal, nem sempre vai ser o verbo ser ou estar. Eu, por exemplo, poderia dizer, Miguel parece feliz. Ó, parece. Marcele continua alegre. Continua. São verbos que não... Os verbos de ligação, como diz aqui, ele serve para indicar o estado,
né? Ó, como a pessoa está, ou como ela é, ou a pessoa ou a coisa, e ele não é um verbo que indica movimento, tá bom? Então, a gente vai ter aqui esse verbo de ligação, mais esse complemento que a gente vai chamar de predicativo do sujeito, que é como que o sujeito está, né? A gente viu, ó, Pedro está contente. Então, ó, contente se refere ao Pedro, tá? Então, nós temos aqui, ó, Ana está feliz. O núcleo, a palavra principal do nosso predicado é o feliz. Fiquei exausta. A gente poderia falar, estou exausta, né? Então, exausta é a palavra principal. Ele continua atencioso comigo. Então, continua como? Atencioso, tá bom? Então, aqui nós temos predicado nominal, porque as palavras mais importantes são esses adjetivos: feliz, exausta e atencioso, tá bom? Então, mais detalhadamente, né? Qual é a estrutura do predicado nominal? O sujeito, o verbo de ligação, mais o predicativo, né? Que é o estado, é a qualidade. Então, observem aqui, ó, alguns exemplos. O menino parecia ansioso. Olha aqui, nosso time acabou derrotado. A gente poderia falar ficou derrotado, né? Os alunos continuam desconfiados. Então, esses verbos aqui, ó, parecer, estar, ser, acabar, continuar, tá? Ficar, são verbos de ligação, são verbos que não apresentam movimento do sujeito, tá bom? Muito bem. Predicado verbal, aí sim. O predicado verbal, o núcleo é um verbo, tá até aqui, ó, marcadinho, ó, que indica uma ação, movimento. Então, ó, nós caminhamos muito hoje. Então, caminhamos é um movimento. Cheguei de viagem, ó, cheguei de viagem. Perdi meus documentos. São verbos que demonstram ação. Então, pessoal, no predicado verbal, a principal palavra é um verbo de ação, um verbo de movimento. Então, nós temos aqui um exemplo, os exemplos, né? De novo, repetindo, para vocês, ó, fixarem aí. Nós caminhamos muito hoje. Então, o verbo caminhar é um verbo de ação. Cheguei hoje de viagem, ó, cheguei de viagem. O cliente perdeu os documentos. A pessoa saiu com os documentos e perdeu. Estava fazendo outra coisa, perdeu os documentos. Tá bom? São verbos de movimento. Diferente, vamos voltar um pouquinho, do predicado nominal, que é o quê? No predicado nominal, nós vamos ter os verbos, vão servir só para indicar a qualidade ou estado, o modo como uma pessoa ou objeto está. Então, por exemplo, Alan está feliz. Então, a palavra principal é o modo como o Alan está. Feliz. Fiquei exausta. Então, fiquei exausta, estou exausta. Observem que os verbos não demonstram movimento. Eles só introduzem, né, só traz para a gente o modo como a pessoa está. Ele continua atencioso. Continua atencioso comigo. Então, a gente está falando de alguém, ó. O que esse alguém é? Como é que esse alguém está? Está atencioso. Então, a palavra principal
é um adjetivo. Então, por isso que a gente chama esse tipo de predicado de nominal. Então, a gente viu aqui o predicado nominal e a gente viu também o predicado verbal, tá? E aí, o que que acontece? A gente pode encontrar predicado verbo nominal. O que que vai acontecer? A gente vai ter verbo de ação mais um adjetivo importante, né? Então, observem aqui, Suzana chegou. Suzana chegou. O verbo chegar é um verbo de ação. Suzana chegou. Como? Como que a Silvana estava? Suzana, perdão. Ela chegou, como é que ela estava? Cansada. Então, a gente tem aqui o verbo chegar, que é um verbo de ação, e o cansada, que era o estado da Suzana quando chegou. A gente tem também no segundo exemplo, ó, terminaram satisfeitos o trabalho. Então, a gente já sabe que eles terminaram o trabalho. É um verbo de ação, terminaram. Mas eles estavam como? Satisfeitos. Então, eles terminaram satisfeitos. Então, a gente tem o verbo, né, como principal e o adjetivo. E no terceiro, considerou a caminhada agradável. Considerou, essa pessoa achou, pensou sobre a caminhada, né? Que a caminhada era o quê? Desagradável, tá bom? Então, no predicado verbo nominal, a gente vai ter isso aí, verbo de ação, mais estado ou qualidade do sujeito ou também do objeto, tá bom? A gente vai ver aqui, ó, uns exemplos sobre isso. Então, deixa eu salvar e apagar. Vamos lá, ó. O que que a gente tem aqui, gente? Olha que interessante. Deixa eu dar uma pausa para a gente conversar sobre o que a gente viu até aqui, porque agora vou introduzir mais uma coisinha aqui, peraí. Então, vamos lá. Vamos fazer os exercícios agora. Na número 1, eu tenho assim. As palavras não nascem amarradas. Assinale a alternativa em que o sujeito e o predicado da oração estejam corretamente analisados. Então, primeiro a gente vai ver as palavras. A gente vai ver aqui, é sujeito simples ou composto? E depois a gente vai analisar o predicado. Não nascem amarradas. Qual é a principal palavra desse predicado? Ou quais são as principais palavras desse predicado, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Então, vamos lá, pessoal. As palavras, ó. A principal palavrinha ali é palavras. Então, é só uma palavra. Então, o nosso sujeito ali, ele é simples, tá bom? Sujeito simples. O que que acontece? Professor, eu não lembro a diferença de sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples, uma palavra só que vai ser a principal. No caso, é até a palavra palavras, né? Mas se aqui tivesse escrito assim, ó, as palavras e os sorrisos não nascem, né? Aí tem a continuação. Eu teria aqui como principal, né, palavras e sorrisos. É aquele mesmo exemplo de como se eu tivesse dito assim, banana, maçã, mamão, abacate e uva são ótimos alimentos para a saúde. Então, eu falei vários itens. Maçãs, bananas, abacates, uvas, né? Então, são várias palavrinhas. Então, são vários, como se a gente tivesse vários sujeitos, né? Na verdade, a gente chama de sujeito composto, tá? Porque é mais de uma palavra importante, tá? Muito bem. Agora, vamos analisar esse predicado. O predicado é não nascem amarradas. A gente já tem aqui
de cara olhando assim, ó, amarradas. E amarradas é qualidade. É o estado, né? É o estado, é como elas estão. Ótimo. Predicado nominal. É predicado nominal. Beleza. Só que o verbo nascer é um verbo de movimento. Né? Ó, nascem. Nascem é um verbo de movimento. Então, aqui a gente tem dois núcleos, duas palavras principais. Nascer, ou nascem, e o amarradas. Vou até marcar aqui palavras, para vocês entenderem. Então, nesse caso, a gente tem um predicado verbo nominal. Tá? Por que verbo nominal? Lembrando, porque a gente tem verbo de movimento mais o estado do sujeito. Como as palavras podem nascer, né? Ou não podem? Amarradas. Tá bom? Na número 2, nós temos o seguinte. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. E no segundo exemplo, nós temos o sol brilhou um pouquinho pela manhã. O que acontece no primeiro? No primeiro, a gente disse o sol entra. Entra. É um verbo de movimento, é como se fosse o sol entra aqui pela minha janela. O sol nasceu ali, ele está entrando. Como? Como que ele entra? Ele entra tarde, pálido, fraco, oblíquo. Ou seja, fraco, sem graça. Então, o que nós temos aqui nesse predicado? A gente tem um verbo de movimento, que é o verbo entrar, e a gente tem o modo, o estado, como ele entra. Então, nós temos um predicado verbo nominal. No segundo exemplo, a gente diz: o sol brilhou um pouquinho pela manhã. Então, o que o sol fez? Ele brilhou. Brilhou um pouquinho pela manhã. Então, eu só disse que ele brilhou. Eu não disse se ele brilhou forte, se ele brilhou fraco. Eu disse que ele brilhou um pouco pela manhã. Então, aqui a nossa palavra principal é só o verbo brilhar, que é um verbo, né? Brilhar, de movimento. Então, aqui a gente tem um predicado verbal. Tá bom? Então, depois vocês anotem isso aí. E no número 3, nós temos o professor entrou apressado. Então, o que nós temos aqui, gente? A gente tem o verbo de ação, verbo entrar, né? Um verbo de movimento, ele entrou. E o estado, como o professor entrou, que foi apressado. Como ele estava aí? Estava apressado. Então, nesse predicado, a gente tem duas palavras importantes: o verbo e o nosso adjetivo. Então, por isso, a gente tem aqui, nessa questão, um predicado verbo nominal, tá bom?